Olá, gente boa! Esse programa é o Povos e Línguas. Começa a nossa viagem pelo mundo. Vamos aprender sobre outros povos, culturas e nações. Mas não é só isso. É para que nós pensemos juntos sobre a obra missionária ao redor do mundo. Hoje vamos caminhar até terras distantes, onde vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho missionário realizado por alguns parceiros de povos e línguas. A nação brasileira, nós temos 40 milhões, pelo menos, de evangélicos. Ou seja, nós temos 4 vezes mais evangélicos no Brasil do que toda a população de Portugal. Então isso quer dizer alguma coisa para nós. E o tempo aqui está propício mesmo, de verdade, para receber esse avivamento do Brasil. Igreja e missões são inseparáveis. Que tal buscarmos ferramentas para fortalecê-la? Eu penso que é o mesmo desafio que foi deixado lá atrás por Jesus e que foi assumido pelo apóstolo Paulo e por tantos outros, que é o desafio da encarnacional, do assumir o chamado do Senhor Jesus. E como não pode faltar aqui em Povos e Línguas, aquela palavra desafiadora para os nossos corações. Sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus é a única coisa pela qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Tem um mundo esperando por nós. Sai daí não, hein? O programa Povos e Línguas já está no ar. Chegou a hora de conhecermos o trabalho executado por mais um parceiro de Povos e Línguas. Vamos desbravar o mundo em nome de Jesus, nosso Senhor? Essa aqui é a agência missionária que eu trabalho, já há 31 anos, 10 anos no Brasil e 21 anos cá em Portugal. É nesse local que nós formamos pessoas, equipamos pessoas para a evangelização do mundo. Sou Salomão Oliveira, sou missionário, eu e minha família aqui em Portugal. É um lugar muito bom para se viver. A qualidade de vida aqui é muito boa, né? Em todos os lugares existem os desafios, né? Apesar da língua ser a mesma língua portuguesa, né? Mas são culturas totalmente diferentes. Somos Emanuel e Kate. Sejam muito bem-vindos aqui em Lisboa, Portugal. Bom, nós estamos aqui em Mem Martins, que é um bairro da cidade de Sintra, né, da Grande Lisboa. Nós somos missionários aqui já há 4 anos, né? E para nós como missionário, na verdade, é um desafio muito grande. Hoje, na verdade, aqui em Portugal é o 2º maior campo missionário do planeta, né? Que está localizado na Europa, lógico. E o incrível é que foram terras que, na verdade, países que nos evangelizaram, né? País de berço cristão, né? Só que hoje, infelizmente, né, são terras dominadas pelo secularismo, pela incredulidade,
Então hoje eles olham, né, os evangélicos como se fosse uma seita. Então é um desafio muito grande, por isso que o nosso objetivo é trabalhar através do relacionamento, né? E estamos aqui na Igreja Reviver em Cristo, aqui nas intermediações de Lisboa. É aniversário da igreja, 32 anos, e eu estou tendo a honra de ser o palestrante aqui nesses dias. E um tempo maravilhoso, e congrega aqui nessa igreja um filho meu na fé, uma pessoa maravilhosa, que tive a alegria de conhecê-lo há quase 20 anos atrás. E adoramos o Senhor juntos aqui hoje, foi um tempo fantástico, maravilhoso. Numa reunião de atletas de Cristo, o pastor Salomão pregava e falava da única forma de alcançar a Cristo. Que Ele era o caminho, que Ele era a verdade e Ele era a vida, e não havia outro caminho senão esse. E foi por aí que eu encontrei e que hoje eu sou salvo, que hoje eu sirvo e pertenço a Cristo. Portugal é considerado um país muito velho, né? As pessoas são idosas realmente e precisa dessa juventude, porque os jovens estão saindo, estão migrando por causa até mesmo da crise. Porque aqui o jovem português, ele só pensa, muitos deles, né? Pensam realmente em estudar, ter um trabalho bom e migrar, né? E eles precisam entender que eles precisam de ficar aqui dentro para influenciar a nação dele, o povo dele. E isso é muito importante, então eu acho que a gente pode fazer a diferença dessa forma. Eu estou em Portugal há 22 anos. Cheguei, eu e minha esposa, na época tínhamos 2 filhas, chegamos aqui em abril de 92. A minha experiência como filha de missionário é positiva, é o que eu conheço como vida. Eu cresci com os pais assim, né? Sempre tive muito contato com outros missionários, que a gente viveu muitos anos na base da Jocum. Eu me adaptei muito bem com o povo português. Eu gosto muito da cultura, eu gosto das pessoas, eu gosto da forma deles serem também. Estamos agora com a 4ª igreja. Nós começamos essa igreja no dia 6 de janeiro especificamente. Somos mais ou menos aí entre 25 e 40 pessoas, majoritariamente jovens e 98% portugueses. Essa aqui é a agência missionária que eu trabalho, já há 31 anos, 10 anos no Brasil e 21 anos cá em Portugal. É nesse local que nós formamos pessoas, equipamos pessoas para a evangelização do mundo, tanto para projetos aqui em Portugal, em toda a região de Portugal, como em África. Nós temos o PEC, que é o Projeto Esperança Comunitário. Já temos há 3 anos, né? Na verdade começou com o promotor de justiça, que veio aqui na missão pedindo como associação se a gente podia receber esses jovens, esses adolescentes que cometeram pequenas infrações, né? Então eles têm que pagar horas a favor da comunidade. E nisso nós usamos, né, a forma de palestras, restauração de imóveis, reciclagem. Eu friso muito restauração por quê? Porque eu falo que a gente não tem que falar só de restauração de imóveis, de lixo, mas sim da alma. E é nisso que eu entro com eles. No programa já passaram mais de 50 adolescentes aqui. E alguns deles nós estamos vendo crescer, né? Nós já alcançamos a família, que é no caso do Fábio. Ele já está indo na igreja, os pais dele também já ouviram falar de Jesus através de nós. Nós temos esse relacionamento muito bacana com eles. Eu estou no programa PEC há 1 ano. Aprendi a jardinagem, restauração de móveis, e quando vim para aqui
não sabia o que era Deus, não sabia nada, só sabia o que era drogas e isso. E o Manuel um dia falou-me em Deus. E eu quis saber o que é que era mais isso sobre Deus. Eu quero vos apresentar um casal abençoado, tive o prazer e a alegria de casá-los. É o Ricardo e a Verônica. Ele é um ex-atleta, converteu-se no Ministério dos Atletas de Cristo. Nós conhecemos o pastor Salomão então há cerca de 9 anos. Foi uma pessoa que marcou e continua a fazer a diferença nas nossas vidas. É para nós como um pai espiritual. Tem-nos, para além do casamento que nos fez e de ter apresentado os nossos filhos, ele tem também sido um apoio em alturas mais difíceis, tem também tido palavras importantes de conselho, de orientação em alturas marcantes da nossa vida. E nós queremos também encorajar para que outras sejam levantadas, não só para vir, mas também para serem sustentadas, porque percebemos que é um ministério que não é para todos, mas para aqueles que realmente o aceitam é muito gratificante e que se traduz em vidas, não é? E a nossa família é uma expressão realmente da gratidão e do amor que também o pastor tem tido por nós. Precisamos realmente de reforços. A nação brasileira, nós temos 40 milhões, pelo menos, de evangélicos. Ou seja, nós temos 4 vezes mais evangélicos no Brasil do que toda a população de Portugal. Então isso quer dizer alguma coisa para nós. Eu acho que o Brasil tem uma palavra a dizer às nações e a Portugal. A igreja brasileira ela precisa realmente entender que precisa de enviar esses jovens para cá, para poder fazer a diferença aqui também, né? Porque precisa desse espírito jovem brasileiro, dessa comunicação que ele tem, ele é desinibido, ele consegue se adaptar em qualquer lugar e eu creio que Portugal precisa disso. Qual é o seu chamado? O que você tem apresentado a Deus como oferta suave? Desenvolva esse coração missionário. Comece agora mesmo orando por aqueles que estão em algum campo missionário, para que sua pregação e seu testemunho e os que recebem a palavra a recebam com alto impacto. E no próximo bloco, um bate-papo super agradável com quem ama e faz missões. Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médica. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. A hora é agora, gente boa. O lugar é aqui. O chamado para você e para mim servir a Deus com um coração missionário. Prepare-se, hein? E assuma a linha de frente nesta batalha. O reino de Deus conta com sua obediência. Hoje aqui no Povos e Línguas vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho da história de missões. E o nosso entrevistado é o pastor Gustavo Bessa, da Igreja Batista da Lagoinha e líder da Secretaria de Missões aqui nessa comunidade. Se o ID de Jesus é para todos, seja o vocacionado, seja o líder ministerial ou até mesmo um profissional liberal pode ser missionário em seu local de trabalho. Qual palavra de encorajamento podemos deixar para todas essas pessoas em relação a fazer o Evangelho conhecido através das suas vidas?
Eu penso que é o mesmo desafio que foi deixado lá atrás por Jesus e que foi assumido pelo apóstolo Paulo e por tantos outros, que é o desafio encarnacional, do assumir o chamado do Senhor Jesus. Se simplesmente formos crentes no Senhor Jesus e sensíveis à voz dele, isso é suficiente para que esse avanço missionário em direção a essas nações que ainda não receberam o Evangelho, esse avanço vai acontecer. Tem um amigo meu que trabalha com a evangelização de povos islâmicos. E hoje tem havido um florescimento do islamismo em diversas partes do mundo. E ele tem uma frase que é muito impactante. Ele diz assim, que o problema do mundo não é o islamismo radical, mas o cristianismo nominal. E o que precisamos é de assumirmos o nosso chamado. E para que a gente possa entender um pouquinho mais de missões e aprofundar nesse assunto, eu pedi ao pastor Gustavo Bessa para trazer indicações de algumas literaturas básicas, introdutórias, para que a gente possa ir além do que foi falado aqui no programa. Aqui no programa é só um gostinho. O Quero Mais você pode saciar com algumas leituras, com alguns cursos e centros de treinamentos específicos também. Pastor Gustavo, o que o senhor tem para apresentar aí para a gente do tema? Bem, esse livro aqui, História do Movimento Missionário. Isso aqui é para aquelas pessoas que desejam conhecer mais do movimento de missões desde o século I até o século XXI. É de um autor assim muito conhecido de várias pessoas, que é do Justo Gonzalez, da editora Agnus. Esse livro aqui é um livro que trabalha um pouco de antropologia, do Paul Hiebert, que talvez seja um dos autores cristãos mais conceituados nessa área de antropologia. E esse outro aqui é um livro de teologia bíblica de missões, a partir da igreja, que é do Christopher Wright, A Missão do Povo de Deus. Então eu trabalho um pouco de teologia, da teologia bíblica de missões, trabalhando Antigo Testamento e Novo Testamento, o que a Bíblia fala, qual é o fundamento bíblico para o trabalho missionário. Quanto mais conhecemos a Cristo e Sua Palavra, e mais intimidade temos com Ele, mais fácil se torna para ouvir a sua voz e entendê-la. Pode ser que o Espírito Santo já esteja falando há muito tempo ao seu coração. Você continua orando pelo assunto ou jogou isso num cantinho do seu coração ou na sua mente? Volte a orar e pense sobre o assunto. Em instantes, uma palavra de encorajamento para o seu coração. O programa Povos e Línguas visa mobilizar e apoiar missionários, pessoas que têm um chamado para as nações e que precisam desse apoio, precisam desse suporte. Você que é missionário, procure o seu pastor e juntamente com o seu pastor, procure uma agência missionária que se encaixe perfeitamente no perfil da sua igreja, na visão que a sua igreja tem. E você precisa estar disponível para que Deus use a sua vida nos últimos tempos para alcançar muitas e muitas vidas, para ser uma resposta de Deus para a sua geração. Que Deus te abençoe. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Olá,
Meu nome é Maisel Rocha, eu sou missionário da Primeira Igreja Batista na Coab 1 e eu gostaria de compartilhar com você um verso ou alguns versos do Novo Testamento para que a gente possa refletir um pouco em relação à missão e à nossa vida, nossa peregrinação aqui na Terra. Mateus capítulo 10, versos 34 a 39, Jesus diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la. Esse é um texto muito conhecido. Jesus falando algo bastante duro aos seus discípulos, dizendo que não dá para dividir o amor que a gente tem por ele com qualquer outra coisa, por mais nobre que seja, inclusive pai e mãe, durante essa nossa caminhada aqui na Terra. Jesus tem uma agenda muito bem definida. Ele é o Senhor, nós somos os escravos. Claro, a gente fala que é servo, mas a palavra no Novo Testamento é escravo. Escravo não tem vontade própria, pelo menos não deveria ter. Nesse texto, Jesus está dizendo, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós geralmente interpretamos esse texto dizendo assim, olha, você precisa ser proativo em seguir Jesus, porque senão você vai ter dificuldades na caminhada, sua vida cristã não vai ir muito bem, então você precisa colocar Jesus no primeiro lugar na sua vida. O que Jesus está falando aqui não é isso. Ele está falando que se você ama seu pai, sua mãe, sua carreira, seja lá o que for mais do que ele, não é que você vai ter dificuldades na caminhada. Você não vai poder segui-lo, você está fora. Essas mensagens não são muito populares, mas Jesus ataca um outro ponto que eu queria refletir a respeito com você. Ele fala sobre achar a vida, ou ganhar a vida e perder a vida. A gente educa os nossos filhos geralmente para poder serem os melhores na escola, para entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego, com um bom salário e ganhar a vida dignamente. Claro, não tem nada de errado com isso, ao contrário, a gente tem que estudar, a gente tem que ter bons empregos, a gente tem que ser modelo para a sociedade. Entretanto, a expressão que a gente usa é muito curiosa, a gente fala, a gente tem que ganhar a vida dignamente. Pois eu queria te desafiar a fazer o contrário. Eu queria te desafiar a fazer tudo o que você pode fazer, você vocacionado e você líder, da melhor maneira possível, mas não para ganhar a sua vida, para perdê-la. Como é que a gente faz isso? Não, perder a vida não é só ser martirizado por Cristo. Aliás, o martírio é uma bênção, sempre foi. Nós tiramos o martírio do nosso pacote porque martírio não faz com que os nossos auditórios fiquem cheios. Entretanto, Jesus não está muito preocupado com isso. Aliás, ele não está nem preocupado que os nossos auditórios se encham. Ele está preocupado que nós enchemos a terra com o evangelho dele. Abrir mão dos seus sonhos, trocar as suas prioridades para viver os sonhos e prioridades de Deus é uma ótima maneira de perder a vida. Aliás, é a única maneira de fato, ganhar a vida. Não viva os seus dias, que são poucos, são escassos nessa terra, em função de obter sucesso pessoal durante essa caminhada nessa terra das nossas peregrinações. Essa não é a sua pátria, não é o meu país. Nossa pátria está nos céus. Enquanto aqui estivermos, temos que viver a nossa vida em função daquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, para você que entende que precisa seguir a Jesus de maneira mais efetiva, troque os seus sonhos e as suas prioridades, os seus planos, os seus anseios, pelos sonhos, prioridades, planos e anseios de Deus. Só assim a sua vida vai valer a pena. Você precisa considerar firmemente a possibilidade de viver a sua vida em função da missão de Deus em todas as nações. Você precisa dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia, faz de mim o que o Senhor quiser. A gente canta isso e é aí que a gente comete o erro de mentir. Não raro a gente canta coisas que a gente não quer viver. Então, por favor,
eu quero que você ore ao Senhor em função disso. Senhor, tem muita gente que não ouviu ainda do Evangelho. Aliás, só para você saber, dos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, mais ou menos 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Existem 3 enormes grupos religiosos não alcançados. Os muçulmanos, com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, os hindus, com 1 bilhão de pessoas, e os budistas, com mais ou menos 500 milhões de pessoas. São chamados grupos não alcançados. Não só essas 3 religiões, mas um sem número de animistas em todos os continentes do mundo formam aí os maiores povos não alcançados da nossa geração. E eles não foram alcançados ainda, não porque Deus não quer que eles ouçam a mensagem, mas porque você e eu ainda estamos hesitando em colocar a nossa vida em risco, em perder a nossa vida, para que nós a ganhemos e junto, nesse processo, possamos levar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. Você vocacionado, você cristão, você precisa se envolver com a evangelização mundial. Você vai procurar uma agência missionária idônea, você vai conhecer muitas delas aqui, através do Povos e Línguas. Procure uma agência missionária. Inteire-se, aprenda, saiba o que você precisa fazer para que você seja treinado e decentemente enviado para pregar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. E você, pastor, querido, você pode ser uma das maiores soluções de Deus em missões. As massas estão prontas. Deus tem o coração do povo na mão. Mas e o coração da liderança? E o seu coração? A influência que Deus te deu precisa ser utilizada para que os membros da sua igreja, os melhores membros da sua igreja, possam alcançar as terras, alcançar os povos com a mensagem do Evangelho onde ninguém chegou ainda. Afinal de contas, é para isso que você e eu estamos aqui, para terminar, na nossa geração, a tarefa de evangelização mundial. Então, conto com você. O reino conta com você. Sobretudo, as nações precisam de você, vocacionado, de você, pastor, de você, líder, para que a gente possa simplesmente realizar com efetividade aquilo que nós viemos para fazer, aquilo que nós estamos para fazer aqui nessa terra. Não se esforce por ganhar a sua vida. Não se esforce por salvar a sua vida. Antes, coloque-a na mão de Deus. Entregue a sua vida, os seus dias, o tempo que você ainda tem por aqui, os seus dons e os seus talentos, nas mãos do Criador. E saiba, provavelmente os planos dele vão ser muito diferentes do seu. Entretanto, sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus é a única coisa pela qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Tem um mundo esperando por nós. Eu fui missionário na África durante algum tempo e eu conheci milhares de vilas, literalmente, sem uma testemunha cristã. Cidades inteiras que não conhecem um cristão sequer. O que a gente está esperando? O que você está esperando? Quando o grande dia vier, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua justificativa para ter simplesmente se abstido e, ao invés de ter cumprido a grande comissão, ter praticado a grande omissão em relação às nações da terra? O tempo é esse. Hoje é o dia da sua decisão. Não espere para amanhã. O amanhã pode nunca vir. Eu oro para que Deus te abençoe, que Ele lhe fale ao coração, que Ele te convença a respeito do seu papel intransferível no término da grande comissão de Cristo, para que a glória dele cubra a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe. É hora da gente dar um tchau. Mas peraí. Povos e Línguas continuam em ação e quer apoiar você. Mais do que isso, o nosso Deus deseja ouvir o seu sim de obediência para um grande impacto na sua seara. Ore, contribua, participe de missões. Quer aprender mais? Visite o nosso site povoselinguas.com.br ou converse com a gente no Facebook. Programa Povos e Línguas, tudo juntinho. Ô gente boa, Jesus te abençoe abundantemente. Já tá com saudade, né? Então, até o próximo encontro. Aquele abraço, hein? Tchau.